Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Lancini Brígido, eu sou estudante da Universidade de Brasília e eu vou aqui apresentar minha pesquisa que está em curso de publicação em formato de PIBIC pelo Departamento de Psicologia Clínica e Cultura. O nome da minha pesquisa é Os Outros em Lacan. Eu vou trazer a teoria lacaniana, do Jacques Lacan, psicanalista francês, e eu vou analisar os processos múltiplos de identificação que ele traz, formas diferentes de identificação. Então vou trazer o grande outro, pequeno outro, e o outro lá social. Inclusive eu vou analisar como é que se forma a estrutura do discurso, o discurso universitário, psicanalítico, do mestre, do capitalista, da histeria. Então vou analisar esse processo de identificação e eu vou também trazer casos, dados e análises de autores latino-americanos, como, por exemplo, Frantz Fanon e a Neuza Santos Souza, para perceber, durante o processo da pesquisa, foi perceptível esse processo como uma colonização simbólica, como um efeito do processo de colonização histórica, existe um processo de colonização simbólica, onde a linguagem, ela formula, pela palavra desse grande outro, que é o outro da linguagem, do saber, onde a negritude, na família, por exemplo, é uma mancha, nas palavras de Neuza, é uma mancha a ser retirada do histórico familiar. Então, como é que o campo simbólico inferioriza certas vidas, certos corpos, e como é que isso tem efeito na psique. Então, na verdade, a minha base, o objetivo principal é trazer as diferentes formas de identificação, como é que isso funciona na teoria lacaniana e ver como é que isso funciona também no cotidiano, na praxis, da família, na praxis da educação, da escola. Então, é uma pesquisa para analisar como é que é o efeito do campo simbólico na psique, e como é que existe esse processo de superação, de superação desse processo colonizatório do campo simbólico, através da individuação. Eu vou trazer conceitos-chave, como, por exemplo, alienação e separação em relação a esse outro, o sintoma, qual é o papel do sintoma dentro de tudo isso. Mas então esse vai ser o ponto principal, esses vão ser os pontos principais da minha pesquisa. As identificações, eu vou mostrar os dados analisados por Neuza e por Fanon, e eu vou meio que retornar a Lacan para ver como é que a identificação se situa na teoria lacaniana e perceber como é que existe uma margem para uma solução. Talvez o avesso dessa relação de colonização. Eu vou ver como é que o discurso, vou apontar como é que o discurso estrutura essa relação em relação ao mestre ou em relação ao psicanalista, por exemplo. E como é que se pode observar na cultura o efeito dessas identificações, tanto como adoecimento psíquico, como identificações mais saudáveis e mais separadas e menos alienadas, e talvez de uma forma mais salubre realmente, mas só para entender tudo, para entender o que eu estou dizendo, realmente só lendo a pesquisa. Mas esses são os pontos principais da minha pesquisa. Muito obrigado.